Beleza, vamos fazer esse aqui, a letra B da lista de exercício dele lá. Primeiro passo é identificar os números de oxidação. Os que a gente conhece, a gente sempre começa pelaquele que a gente já conhece. Quais são eles? Oxigênio e hidrogênio, obrigatoriamente, a gente tem que saber. Aqui eu tenho um oxigênio, quanto vale? -2. O hidrogênio, +1. Certo? Aqui eu tenho um oxigênio, -2. Aqui eu tenho oxigênio, -2. Essa equação aqui tem um detalhe que eu vou explicar depois para vocês. Aqui tem oxigênio, -2. Aqui tem oxigênio, -2. Aqui tem um hidrogênio, +1. Aqui tem um oxigênio, -2. E aqui tem um oxigênio, -2. Ok? Os que a gente não sabe, a gente descobre. Certo? Bom, vamos lá então. Vamos pegar os que estão mais fáceis de resolver. Aqui, por exemplo, 2 vezes +1, +2. Para chegar a -8, ou seja, eu tenho 4 por 2, -8. Pago 2, fico com 6. Então aqui em cima o número é 6. Ok? Aqui falta um número. Aqui 4 por -2, -8. A mesma coisa, -2, -8 com 2. Não, porque aqui a gente não sabe se é +1, né? Então, tipo, deixa quieto aí. Ok. Esse ferro aqui, só para me favorecer do lado de lá, né? Vamos analisar. Bom, aqui a gente vai ter que conhecer outro número de oxidação, que vai ser o potássio, que ele é +1, tá? No caso do potássio, que é +1, a gente vai fazer o quê? 4 menos 2 menos 8, mais 1, mais 7. 8. Pago 1, fico com mais 7. Então aqui é mais 7, certo? Se esse potássio é +1, esse potássio também será +1. Baseado em quê? Baseado que eles estão na mesma posição, ó. Os dois estão à direita, os dois estão no começo da estrutura. Então esse aqui também vale +1, tá? Agora sim, 4 menos 2, -8, -8 mais 2 dá +6. Ok? Vamos ver aqui, o manganeso. Esse manganeso aqui vale +7. Então esse aqui vale +7. Nesse caso, não. Porque olha que o manganeso aqui está no meio. E aqui ele está no começo. Aqui então não tem o mesmo número, o mesmo valor. O que sim vai ter o mesmo valor é o enxofre. Se aqui ele está no meio e aqui ele está no meio, olha que aqui ele também está no meio e valeu tudo 6, então aqui ele também vai valer 6. Tá ok? Esse enxofre aqui vai valer mais 6. Então quanto vai valer o magnésio? 4 por 2, 8. 8, se eu tenho 8 e tiro 6, eu fico com 2. Então esse manganeso aqui vale mais 2. Certo? Beleza. Vamos ver o que falta. Aqui a gente já viu o enxofre e a gente disse então que se o enxofre está no meio é mais 6. Então vamos lá, mais 6. 4 por 2 mais 6, menos 6, menos 8. Tiro um 6, eu fico com mais 2. Ok? Esse ferro aqui está no começo da estrutura. E esse aqui também. Se aqui é mais 2, aqui será mais 2. Não. Por quê? Porque eu tenho o número de oxidação dele aqui no cantinho já. Lembra da reação cruzada? Esse 3 é daqui, ok? Esse 3 é o número de oxidação do ferro e esse 2 é o número de oxidação do SO4. Então aqui eu tenho mais 3 e aqui eu tenho menos 2. Agora aqui acontece uma coisa engraçada. Observe que mais 3 menos 2 não zera. Não vai zerar. Mais 2 vezes menos 3 dá mais 6 e aqui também dá mais 6 e aí sim zera. O ponto que eu vou, que não zera, é aqui dentro, ó. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Para
zerar, o enxofre teria que valer também 8. Mas a gente já descobriu que o enxofre vale mais 6. Então esse enxofre aqui vale mais 6. Mais 6, mais 6. Eu devo 8 e pago 6, eu fico com 2. Olha esse número aqui fora. Menos 2. Esse número aqui fora do parênteses, ele representa a quantidade de carga elétrica de dentro do parênteses. Então significa que esse SO4 tem 2 negativos, ok? Isso não é importante para... É só mesmo um agregado, só uma questão de entender um pouquinho mais. Beleza, então vamos lá. Já chegamos a todos os números de oxidação, né? Então vamos identificar quem oxida e quem reduz, certo? Vamos começar do potássio, sempre daqui para lá. Aqui eu tenho potássio mais 1, aqui eu tenho potássio mais 1. Mexeu nele? Não, tá igual. Então eu esquento a minha cabeça? Não esquento. Vamos para o manganeso. Aqui eu tenho um manganeso com mais 7, aqui eu tenho um manganeso com mais 2. Então tenho alteração no manganeso. Vou puxar aqui, manganeso e manganeso. O que aconteceu aqui no manganeso? Eu tinha 7 lugares vazios no meu carro. 7 lugares vazios e agora eu tenho 2 lugares vazios. Se eu tinha 7 vazios e agora eu só tenho 2, significa que entraram 5 pessoas. Ou seja, eu ganhei 5 eletrões. É uma reação positiva e entrou 5 indivíduos, ou seja, 5 elétrons na minha estrutura. Se eu ganhei, se entrou elétron, essa é uma reação de oxidação. Vamos confirmar? Deixa eu ver. De mais 7, desculpa, é de redução. Desculpa. De redução é redução. Eu vou do número 7 para o número 2. Então a minha reação está nesse sentido. Ó, mais 7, mais 2. É uma redução. A redução. Na redução nós temos ganhos de elétrons. Nesse caso eu ganhei 5 elétrons. Tinha 7 lugares vazios no meu carro e agora eu só tenho 2 lugares. O que significa que 5 lugares foram ocupados, entraram. Eu ganhei 5 passageiros, nesse caso 5 elétrons. Vamos para o outro elemento, oxigênio. Menos 2, do lado de cá, menos 2, menos 2, menos 2, menos 2. Está normal, não mexo. Vamos para o ferro. Mais 2 e mais 3. Olha o ferro aí. Então a gente vai mexer no ferro. Vamos pegar o ferro aqui. Trazer aqui. Ferro. Trazer aqui. E vamos ver o que aconteceu com o ferro. O ferro tinha 2 lugares vazios. Ferro tinha 2 lugares vazios. Está aqui. E agora tem 3 lugares vazios. Qual é o sentido da reação? Esse é o sentido, porque eu tinha mais 2 e agora eu tenho mais 3. É uma reação de oxidação. Eu tenho uma oxidação em um elétron, obviamente, porque eu tinha 2 lugares vazios e agora eu tenho 3. Ou seja, um elétron saiu, um passageiro saiu e aí eu fiquei com 3 lugares vazios, certo? Observe que aqui tem o número 2. Então, eu vou multiplicar o 1 elétron por 2. Ok? E vou ficar, então, com 2 elétrons. 2 elétrons negativos. Certo? Não tem mais nenhuma outra reação, mas vamos conferir. Enxofre, 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui, 6 aqui. Oxigênio, menos 2 aqui, menos 2 aqui, menos 2 aqui, menos 2 aqui, menos 2 aqui. Hidrogênio, mais 1 aqui e mais 1 aqui. O enxofre e o oxigênio a gente já viu, são os mesmos daqui, ou seja, está tudo em ordem, certo? Eu tenho uma redução e uma oxidação. Esse é o mais comum da gente encontrar. Vai ser o mais comum nos exercícios. Então, o que eu faço? Agora, vamos fazer as semi-reações. Primeiro,
oxidação. Como só tem uma, então o que eu vou escrever aqui já vai ser o meu resultado total de oxidação. A oxidação foi entre um ferro, que era Fe mais 2. O que aconteceu? Menos 2 elétrons. Ok? Setinha. E do outro lado da setinha eu tenho um Fe2 com o número 3 em cima. Então esse é o meu resultado final. Eu já vou colocar ele entre parênteses, porque eu não tenho outra oxidação para somar. Vamos para a redução. Redução. Vai acontecer o quê? A mesma coisa. Já vai ser a minha redução final. A redução foi o manganeso, Mn mais 7. Aí ele reduziu em 5 elétrons, então mais 5 elétrons. Setinha. E o que eu tenho do outro lado? Mn mais 2. Como esse é o resultado final, eu já ponho dentro do parênteses. O que eu faço agora? A quantidade de elétrons da redução multiplica o resultado da oxidação, ou seja, cruzo, o 5 vem para cá. A quantidade de elétrons da oxidação multiplica o resultado da oxidação, ou seja, eu cruzo, vem para cá 2 vezes, ok? E aí nós vamos colocar o resultado aqui embaixo. 5 vezes Fe, 5 Fe mais 2. 5 vezes menos 2, menos 10 elétrons. 5 vezes setinha, 5 setinha. Mentira, só uma setinha só. Setinha. 5 vezes Fe, 5 Fe, 2 mais 3. Mesma coisa embaixo. 2 vezes manganeso, manganeso. 2 manganesos. 2 manganesos mais 7. 2 vezes mais 5 mais 10 eletrons. 2 vezes setinha, setinha. E 2 vezes o manganeso, 2 manganesos mais 2, ok? Aqui a gente escalona primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto, nessa ordem. E o que a gente vai ter? Nós vamos ter 5F, 5Fe mais 2, que é esse aqui. Agora o de baixo. Mais 2 manganesos, com o número 7 em cima. Menos 10 mais 10, 0. E nós corta. E aí vem setinha com setinha. Aqui 5Fe2 com o número 3 de oxidação, mais o 2Mn mais 2. É isso aí. Agora a gente faz o quê? Aquele mesmo esquema. Se eu tenho, vamos marcar os números aqui, 5, 2, 5, 2, ok? Se eu tenho o Fe2 aqui, eu vou buscar o Fe2 lá em cima. Aonde ele está? Ele está aqui. Então eu vou colocar na frente dele o número 5 do meu resultado. Se eu tenho 5 Fe2, na frente do Fe2 eu coloco o número 5. Ou seja, vamos colocar o número 5 aí, ok? Manganeso com o número 7 de oxidação. Onde ele está? Está aqui, no começo. Aonde, o que eu coloco na frente? O número 2, porque não foi esse número que nós chegamos no resultado, 2. Então, na frente do manganeso, eu coloco o número 2. Lembrando que sempre é na frente de toda a fórmula, né? De toda a estrutura. E depois da setinha eu tenho Fe2 mais 3, que está aqui. Fe2 mais 3. Na frente dele vai entrar o número 5. Então, vou colocar aí. E o manganeso, que tem mais 2, tem o número 2 na frente. A gente vai colocar ele aí, ok? Acabou. É até aí que o professor quer. Mas vamos ir um pouco mais além para fazer a
o equilíbrio, né? O equilíbrio de moléculas dos dois lados. Vamos contar o que eu tenho do lado de cá, o que eu tenho do lado de lá. Primeiro, potássio, manganeso, ferro, enxofre, hidrogênio e oxigênio, ok? Lado de lá da seta, e lado de cá da seta. Essa é a seta, tá? Aquela tá aqui, ó. Vamos contar então. Potássio. Quantos potássios eu tenho do lado de cá? Do lado de cá da seta. Pois 2 vezes 1, 2. Só tenho 2. Então bota o número 2 aí. Vamos ver do lado de lá? Do lado de cá eu tenho, olha aqui, potássio 2. Certo? K2. Então 2. Está em equilíbrio. Manganeso. Manganeso eu tenho do lado de cá 1. Só que aqui tem o 2. 2 vezes 1, 2. Então coloca aí. Aqui eu tenho 2 vezes 1. Tem 2 manganesos vezes 1. Dá 2. Ferro. Quantos ferros eu tenho do lado de cá? 5. 5 vezes 1, 5. Então coloca o número 5 aqui. E do lado de cá, 5 vezes 2, 10. Ou seja, o ferro não bate. Então eu vou ter que mexer nesse 5 aqui. Ao invés de eu deixar aquele 5 lá, eu mexo nele, porque eu preciso de 10, eu não preciso de 5. Se do lado de cá eu tenho 10, do lado de cá eu também tenho que ter 10. Então eu tiro esse 5 e acrescento um 10, ok? E aí fica 10 vezes ferro, 10. Agora sim, ficou 10 dos dois lados, 10 e 10, porque 5 vezes 2 dá 10. Coloquei o 10 e 10, ok? Vamos para o enxofre. Enxofre eu tenho 10 vezes 1 dá 10. E aqui eu tenho 1. 10 mais 1, 11. Eu tenho 11 enxofres. E do lado de cá? Do lado de cá eu tenho 2 vezes 1, 2. 5 vezes 1, 5. Vezes 3, 15. Ou seja, 5 vezes 3, 15. Vezes 1 dá 15. 15 mais 1, 2, 15, 16, 17. Mais 1 aqui, 18. Então eu tenho 18 enxofres do lado de cá. Só que do outro lado eu só tinha 11. E eu preciso de 18. Então a gente vai ter que mexer lá para chegar a 18. Aonde é que eu mexo? Vou mexer aqui, onde é o mais fácil de mexer. Certo? Esse é o lugar mais fácil de mexer. Se eu tinha 10 no total, eu vou acrescentar um 8 aí, né? Porque 10 vezes 1, 10. Mais um 11. Então eu vou botar um 8 aqui. E vai ficar 10 vezes 1, 10. 8 vezes 1, 8. 10 mais 8, 18. Ok? E aí ficou 18, certo? 18, 18. Vamos para o hidrogênio. Hidrogênio nós temos do lado de cá. 8 vezes 2, 8 vezes 2 dá 16. São 16 hidrogênios. Aqui. Do outro lado, tenho só 2. Então o que é que eu faço? Boto um 8 aí. 8. 8 vezes 2, 16. Equilibrou, ok? E agora o valor do oxigênio tem que ser igual, sem eu ter que mexer em mais nada. Vamos contar o oxigênio? 2 vezes 4, 8. 8. 10 vezes 4, 40. 40 mais 8, 48. Nossa senhora, vou pegar a calculadora aqui. Vamos lá, de novo. 2 vezes 4, 8. Né? Por que 2 vezes 4? Porque aqui tem 4 moléculas de oxigênio e tem o número 2 na frente. Então 2 vezes 4 dá 8. Aqui é 10, porque nós colocamos o número 10 e aqui tem o número 4. Então 10 vezes 4 dá 40. Mais 40. Aqui 8, porque a gente colocou o número 8, vezes o 4. 8 vezes 4 dá quanto? Rapaz, estou com a calculadora aqui. 48, vamos lá. 8 vezes 4, 32, mais os 48, totalizando 80 oxigênios. Do lado direito tem 80, ok? E do lado esquerdo,
Vamos começar. 2 vezes 4, 8. Aqui eu tenho 8. 5 vezes 3, 5, aqui é 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Certo? 60. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, ou 3 vezes 20, 60. Não sei se seria 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 12 vezes 5, deixa eu ver se dá a mesma coisa, 60, ok. Aqui 4, 60 mais 4, e aqui 8, então vão ser 60, era 8 mais 60 mais 4 mais 8, totalizando 80, ok? Então está equilibrado a nossa conta aí, certo? Pareceu complexo, mas é bem mais fácil do que o outro. E lembrando que o professor disse que não vai pedir essa última parte que eu fiz, essa de equilíbrio, né? É só até aqui. Então, vou fazer o outro, mas aqui só para aclarar, qual é o objetivo do exercício? Primeiro, tem que identificar os números de oxidação, certo? O objetivo dos números de oxidação é sempre chegar a zero. Depois identificar quem reduz e quem oxida. Uma vez que você descobriu quem reduz e quem oxida, vê a quantidade de elétrons que ele reduz e a quantidade de elétrons que ele oxida. Escrever oxidação e colocar a fórmula da oxidação. O que é a fórmula da oxidação? Aqui nesse caso o ferro. Primeiro você escreve ferro, porque foi ele que oxidou, do lado de cada seta. A quantidade de elétrons, já que a gente está falando de uma oxidação, vai ser negativo, então menos 2 elétrons, setinha, e o ferro do outro lado. O que significa isso? Que o ferro mais 2 oxidou em 2 elétrons e formou ferro mais 3, ok? Redução, mesma coisa, o manganeso do lado de cá, como ele está, mais, porque é uma redução, a quantidade de elétrons, 5, setinha, e o manganeso do lado de cá, que é mais 2. Pronto. Agora, você escreve a redução mais... Agora você multiplica, porque você determina o número de elétrons da oxidação, passa multiplicando o resultado da redução. O número de elétrons da redução passa multiplicando o resultado da oxidação numa reação cruzada, certo? O resultado vai ser 5 vezes ferro, 5 ferro, 5 vezes menos 2, menos 10, 5 vezes seta, repete, 5 vezes ferro, 5 ferro. Embaixo disso, 2 vezes manganeso, 2 manganeso, 2 vezes 5, mais 10, 2 vezes manganeso, 2 manganesos. Aí aqui, resultado final, você coloca, sempre começa por cima, escreve 5 ferro, 2 manganesos. Menos 10 mais 10 zera. Então escreve setinha, 5 ferro, 2 manganesos, ok? Marca bem esses números que apareceram no seu resultado e escreve eles lá em cima, no começo da fórmula original. Beleza? Depois eu volto com o vídeo 3, com a letra C do exercício.